Pessoal, uma boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um Encontro Síncrono. Tá. Eu vou tomar sozinho. Tá bom. Mais um Encontro Síncrono no componente curricular de Filosofia 1, Filosofia 2, perdão, né, do curso técnico integrado de Administração. E eu falava antes também, vou reiterar agora na gravação para os que vão assistir em outro momento. Talvez em algum momento eu tenha que sair daqui. Pode fazer uma vez para eu tomar sozinho? Agora não, depois. Depois você faz. Eu estou além de professor nesse momento, ocupando a função de cuidador do meu filho, tá? Então, em algum momento pode ser que ele interrompa a nossa aula, e desde já eu peço desculpas para vocês, né? Mas em função, né, dessas circunstâncias, eu imagino que isso deva também ser, talvez, rotina de algum de vocês, de algum irmão, né, enfim, que pode estar em casa, que vocês estejam cuidando, ou um familiar, né, essa é a situação que a gente está vivendo no momento, tá bom? Antes da gente também iniciar propriamente com os conteúdos da aula de hoje, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, algo que vocês gostariam de questionar, se tem algum encaminhamento que precisa ser feito, tem algo mais que vocês precisam perguntar, comentar? Ô, prof, uma pergunta. Eu estava dando uma lida naqueles textos de leitura complementar que tu passou. Todos os podemos dizer filósofos, não sei se a palavra é certa, que a gente está estudando, a gente vai estudar, são todos antes de Cristo ou tem algum depois de Cristo? A gente está naqueles que são antes de Cristo, tá? E tem uns que são depois de Cristo, certo? Então, o nosso recorte temporal, histórico aí, ele é mais ou menos ali do século IV antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, então, a 2.400 anos antes do presente, né, se você não quiser usar essa diferenciação de tempo aí, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Mas é mais ou menos 2.400 anos antes do presente, até, se a gente conseguir avançar até Tomás de Aquino, no século XIV depois de Cristo, né, então até 600 anos antes do presente, né, que a gente vai estudar. Nós, assim, a gente não vai esmiuçar cada um desses autores. Deixa eu permitir aqui a Júlia. Mas a gente vai tentar entender um pouco, assim, o tipo de filosofia que eles produziram, né? Quais foram suas principais ideias, né? E a gente vai contextualizar também a importância do próprio cristianismo dentro, né, da reflexão e da produção filosófica de alguns desses filósofos, né? Por exemplo, Santo Agostinho, que é um filósofo que a gente vai estudar um pouco mais adiante aqui, e para ele, sim, fazer filosofia era, de fato, se debruçar muito sobre o pensamento de Platão, que era um filósofo lá da Grécia Antiga, né? Mas também a partir das contribuições que, né, principalmente as cartas, né, dos discípulos de Cristo, o que eles disseram, o que eles ensinaram, os temas que eles abordaram, tá? Por exemplo, um deles é o amor, né? Então, o Santo Agostinho tem todo um tratado para falar sobre esse tema do amor, né? Em que ele toma como referência alguns aspectos, né, daquilo que os apóstolos, né, os seguidores de Cristo, falavam sobre o que era o amor, mas também a partir da leitura de Platão, né? Sobre o que Platão entendia que era o amor, né? Essa ideia de ter um mundo sensível e o mundo das ideias, né? De que a realidade não está aqui nesse mundo, mas está no outro mundo, né? Que não é dessa dimensão, né? Essa é claramente uma visão um pouco que mistura, vamos dizer assim, né? As duas filosofias. Assim como também Tomás de Aquino, já no século XIV, né? Que também é um filósofo aristotélico, né? E essas filosofias que a gente vai hoje, por exemplo, estudar um pouco sobre o epicurismo, né? Essas filosofias, elas se diferenciam, por exemplo, do que foi a filosofia de Platão e de Aristóteles, né? Ela é muito diferente, né? E a gente vai também ver um pouco os desdobramentos dessas filosofias, da importância dessas produções filosóficas, e talvez porque, assim, há idas e vindas, né, nas reflexões filosóficas em diversos tempos, né?
Então, por exemplo, essa tradição toda que a gente vai estudar na aula de hoje, especial, né, do epicurismo, das escolas helenistas ali, principalmente do epicurismo e do estoicismo, elas são retomadas no final do século XX, né, por Michel Foucault, que é um filósofo francês, já falecido, né, e que resgata faz toda uma reflexão nova, a partir do nosso tempo, já, no final do século XX aqui. Não, tem muitas diferenças para nós hoje, mas em termos culturais não é tão diferente assim, né, em que ele resgata muitos aspectos dessas filosofias lá do passado. Tá? Então, sim, o nosso recorte temporal é antes de Cristo até uns 1.500 anos depois de Cristo, né? 500, 600 anos antes do presente. Né? Certo, João? Certo? Obrigado. Muito bem. Vamos começar então, pessoal. Eu vou fazer a minha projeção aqui. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me confirme. Ah, ainda antes de fazer Agora essa projeção. sim. Estão vendo já, né? Deixa eu fazer uma outra coisa ainda antes. Não, eu vou começar, depois eu faço. Bom, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar a estudar na aula de hoje, aquilo que historicamente se denominou de helenismo, ou também alguns chamam de filosofia helenística. Tá? E de modo especial, o que a gente vai tratar na aula de hoje é alguns aspectos, né, de uma dessas escolas filosóficas do helenismo, né, que é a filosofia epicurista, né, e a gente vai tentar explorar o subtítulo aí que está aparecendo na tela de vocês, que é o cuidado de si ao longo da vida como tarefa filosófica. Né? Para os helenistas, né, diferentemente, por exemplo, do Platão e do Aristóteles, ou do próprio Sócrates na Grécia Antiga, né, a atividade filosófica ela não tinha uma finalidade de preparar o sujeito para a vida pública, né, para a reflexão filosófica, para o exercício político, por exemplo. Né? Com você. Mas... Sim, pode me dar um remédio? Agora não. Depois o papai vai dar, tá? Papai já vai dar. Agora não. E essa filosofia helenista, ela tem uma diferença, né? O tipo de reflexão que esses filósofos fazem, né, e que a gente pode tomar como referência para nós hoje, é que fazer filosofia tinha a ver com um certo jeito de viver, né? E o conceito de sabedoria que esses filósofos defendiam, a ideia de sabedoria, é que a gente tornaria-se sábio, ou talvez a melhor forma da gente tornar-se sábio era esse exercício de si no sentido de cuidar de si, né? De ter um cuidado consigo mesmo. Não apenas um cuidado do corpo, um cuidado físico, mas esse também, mas um cuidado da alma, um cuidado do espírito, né? Um cuidado com os bens da alma, né? E que ao cuidar bem desse corpo, né? Ou melhor, ao cuidar desse corpo e dessa alma também, né? Cuidar dessa alma e desse corpo, quanto mais a gente fizesse isso, iriam acontecer duas coisas. A primeira delas era a chegada da velhice, né? Tornar-se-ia sábio alguém só poderia ser sábio se chegasse à velhice, né? E mais, não simplesmente chegar à velhice pelo passar do tempo, mas se chegasse à velhice cuidando da sua vida, né? Exercendo essa atividade filosófica ao longo de toda a sua vida. Não um cuidado para um exercício filosófico para a atividade política, a vida pública, né? Mas uma atividade filosófica que tivesse como finalidade uma boa vida, uma vida bem vivida, mas uma vida bem vivida para si, né? Enfim, então esse é o pontapé inicial. Isso que eu queria que ficasse claro assim agora de início, né? Depois eu vou fazer uma diferenciação para vocês. Inclusive tem alguns trechos assim bem significativos, né? Do epicurismo, principalmente. A gente já vai ver.
alguns traços bem específicos do epicurismo, né, que ele difere muito, por exemplo, das doutrinas filosóficas que existiam até então. Resgatando um aspecto, por exemplo, né, dos filósofos pré-socráticos, né, que são os filósofos anteriores a Sócrates, a Platão e Aristóteles, né, mas que também já esses filósofos já intuíam algumas ideias que foram aprofundadas, né, por esse filósofo, que a gente vai ver algumas passagens das ideias dele hoje, né, e, enfim, ao longo das próximas semanas aí vocês vão poder estar estudando, tá? Eu havia colocado... O quê? Eu havia colocado uma leitura para vocês, né, que era desse livro aqui, né, Carta sobre a Felicidade. É o filósofo Epicuro, é um livro bem curtinho, tá, pessoal? Está disponível na plataforma para leitura de vocês. O Epicuro escreve esse livro dedicando ele ao seu discípulo, Ameneceu. O que foi, Juliana? Pessoal, só um instantinho que eu já volto. Só um pouquinho. Essa carta eu consegui ler. Alguns. Falta mais uns. Como é que pode dizer? Mais uns arquivos para ler. Se não me engano, essa carta estava em leituras complementares, né? Sim, da primeira semana. Eu não costuma estar no topo da minha prioridade. Eu tô dando graças a Deus que os meus irmãos estão dormindo. Não posso dizer o mesmo. Geralmente eu que era o irmão menor que incomodava. Eu tinha prazer de incomodar minha irmã no tempo, eu tinha. Voltando, pessoal, agora aqui, novamente. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, voltando. Bom, enfim, então, peço desculpas mais uma vez para vocês, né? Vamos prosseguir. Então, eu falava, né, que, diferentemente isso tem que ficar bem claro agora, pessoal, de início, tá? Então, nós tínhamos um grupo de filósofos que acreditava que o exercício da filosofia tinha como finalidade, né, a preparação das pessoas para viver uma vida pública, né? Depois. E esse grupo, a gente chama esse grupo, né, de os filósofos do período clássico, tá? Esse grupo que a gente vai começar a estudar na aula de hoje, né, os filósofos helenistas, então eles tinham essa preocupação diferente. Eles acreditavam que a atividade filosófica, ela tinha um cuidado, ela deveria ter como finalidade
as suas práticas filosóficas deveria ter como finalidade o cuidado de si mesmo, tá? E essa é a principal diferença. Isso tem que estar bem claro agora, desde o início, tá? Esse conjunto de filosofias, né, que existiu nessa época, se denominou de helenismo, tá? O helenismo, então, acho que eu tinha colocado um slide aqui, mas não está. Esse helenismo, então, é a maneira como se designa esse grupo de pensadores, ou a influência que esse tipo de pensamento exerceu no mundo conhecido da época, tá? E o que era o mundo conhecido? Os outros lugares existiam também, né, pessoal? Isso é um pouco estranho da gente pensar, né? Vocês precisam entender isso também, né? Aqui a gente está falando de 2.500 anos antes do presente, certo? É nesse lugar que tem uma série de acontecimentos que vai estruturando o nosso modo de ser hoje. Deixa eu ver, isso é um pouco complexo agora de início, mas eu queria trazer algum exemplo, ver se vocês conseguem entender. E isso é bem importante também que vocês entendam. Vocês já fizeram na escola, no ensino fundamental, uma atividade que a minha filha, que está no terceiro ano, já fez isso. Certamente vocês devem ter feito também. Fazer a árvore genealógica. Já fizeram a árvore genealógica da família de vocês? Sabe como é que é fazer uma árvore genealógica? Tá lá, né, o nosso nome ou a nossa foto, e daí tem a foto dos nossos pais, ou o nome, né? E depois dos nossos pais vai os nossos avós, e assim vai abrindo, né? E aquilo vai construindo, assim, um universo, né, de pessoas, né, que de diferentes lugares, de diferentes etnias, de diferentes sobrenomes, né? E que vai resultar no que nós somos nós, indivíduos, tá? O que a gente vai fazer, né, ao longo dessas 10 semanas, agora 9, 8 semanas, é a gente tentar acessar algumas raízes da nossa árvore genealógica cultural, tá? É ver mais ou menos da onde que a gente veio, né? É tentar compreender as ideias principais, as ideias mestras daquilo que é a sociedade hoje, tá? E uma das grandes influências, então, que nós temos, uma das grandes raízes que nós temos, pessoal, é a cultura grega, né? E a gente costuma chamar de esse esplendor da cultura grega de helenismo, né? Depois. O meu filho quer medir a febre. Porque quer medir a febre. Mas ele não está com febre, ele está bem. Aparentemente está bem. E o helenismo, então, as principais, ou algumas das... Então, assim, tentando construir, assim, um esquema. Se eu tivesse num quadro agora, eu faria isso, tá? Então, a gente tem uma filosofia pré-socrática, uma filosofia clássica e o helenismo, tá? O helenismo, dentro do helenismo, nós temos outras correntes filosóficas. Tá bom, coloca. Depois tu me mostra. Nós temos correntes também que estão dentro do helenismo. O helenismo é um grande recorte que dentro dele temos mais algumas vertentes. Entre elas, o estoicismo, talvez uma das mais famosas, que estava quase no pé de igualdade do que era a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, as ideias debatidas publicamente por Sócrates, né? Ela tinha um formato muito parecido, né? O estoicismo também foi uma filosofia de academia, de lugar, né? Diferentemente do que foi o ceticismo e o epicurismo, tá? Então, a gente vai ver mais adiante o que foi o ceticismo, mas na aula de hoje eu quero me concentrar principalmente no epicurismo, né? Porque talvez é a forma mais diferente, né, dessas filosofias surgidas nesse tempo aqui, tá? Então, nós temos o helenismo, que é o conjunto dessas concepções filosóficas aqui, que se afastam daquelas teorias do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, apesar de ter algumas semelhanças e fazer algumas aproximações, tá? Muito bem. A grande discussão dessas correntes filosóficas, né, ou desses filósofos, dessas correntes filosóficas,
era o seu interesse pela física e pela ética, tá? Vocês já vão entender por que isso, né? A física é bem essa que vocês estão pensando, a física da matéria, né? Qual que é a constituição das coisas, né? Como que as coisas são constituídas, as coisas físicas, né? Como que elas ocupam espaços, qual é a causa das coisas do mundo físico, né? Esse era um grande interesse, né, pelas escolas filosóficas do helenismo. E a outra grande área de interesse era a ética. A ética no sentido de como que a gente deve agir, como que nós devemos viver, né? Como devemos levar uma vida com os outros, né? Vejam que é um interesse pela ética e não pela política, né? Por exemplo, como foi Platão e Sócrates, e o próprio Aristóteles, né? Que se interessavam muito pelas discussões políticas. Tá bom, não tem febre. Tá bom, tá bem. As discussões filosóficas do helenismo eram discussões éticas, no sentido de como eu devo me comportar, como eu devo agir como ser humano, tá? Então, aqui só algumas informações, né? Tem um detalhe importante, né? Esse termo, ele não foi, lá naquela época, os filósofos daquela época, eles não se denominavam de helenistas, né? Mas foi um historiador, esse historiador aqui, né, Broysen, que ele cunhou esse termo, helenismo, né, para se referir à influência da cultura grega em toda a região do Mediterrâneo Oriental. Ou seja, como que, naquela época, a importância que teve a cultura grega nessa região onde hoje, na época também era o Mar Mediterrâneo. E onde que é o Mar Mediterrâneo, pessoal? É essa região ali do sul da Itália, do norte da África e da região onde hoje é a Arábia Saudita, essa região do Oriente Médio, o Irã, o Iraque, né? Toda essa região ali onde, vocês sabem, né? Vocês devem ter estudado isso em história. Imagino que se não estudaram, vão estudar em algum momento, né? Na disciplina de história. Essa região ali é onde nasceu o que a gente conhece hoje por culturas que... essa região do Mediterrâneo que a gente pode dizer que está a semente daquilo que nós somos hoje, nas suas mais diferentes formas, né? Ali é a semente da escrita, da literatura, das religiões, né? Essa região do Mediterrâneo, da Índia, enfim, da China, dos povos pré-colombianos, aí a gente pode dizer assim que são os berços do que o mundo é hoje, tá? São as sementes, melhor dizer, né? As sementes do que o mundo é hoje. Uma dessas regiões é a região do Mediterrâneo, né? E durante muito tempo, a cultura grega foi, né, que predominou nessa região do Mediterrâneo. Mais ou menos, fazendo uma analogia, bem ruim aqui, né, mas assim, apenas para fins didáticos, né? A cultura grega, principalmente a língua grega, né? Tanto que, por exemplo, o Epicuro, né, que é um filósofo dessa região, esse livrinho aqui, nessa versão original que eu tenho, né, ele tem a escrita em grego, né? Eles eram todos eles textos escritos em grego, né? Independente do lugar que fosse, né? Do norte da África, né? Onde hoje é o Egito, no sul da Itália, na Turquia, todas essas colônias dessa região, a língua falada era, e principalmente a língua escrita, né? Principalmente a língua escrita, onde se produziam as reflexões filosóficas, elas eram produzidas em grego, né? É mais ou menos, acho que eu não sei se foi nessa turma que eu falei, a analogia que dá para se fazer é como se hoje o grego nessa época, nessa região, era o que é o inglês para nós hoje, né? E isso teve também um grande apoio, uma grande influência com as conquistas do Alexandre o Grande, né? O Alexandre expandiu, né, toda a cultura, essa cultura do helenismo. E aí, o que eu quero dizer, o que seria essa cultura, né, pessoal? É a filosofia, é a literatura, o tipo de organização militar, enfim, as grandes bases, né, daquilo que influenciou durante 300, aí vocês estão vendo aqui, né, o Império do Alexandre o Grande, ele se estendeu, né, até a conquista romana do Egito em 30 a.C. Então, são 300 anos de domínio dessa cultura, né, de uma produção filosófica mais ou menos parecida com o que a gente vai ver, né, que a gente está vendo na aula de hoje. Tá? Então, é uma presença muito forte, né?
Já coloco lá. Já vou lá. Então, é tudo, né, a força, né, da língua grega e das produções filosóficas dessa época, né, que predominaram aí durante esses 300 anos aí, de presença, né, do Império de Alexandre o Grande. Né? Se vocês pesquisarem, rapidamente vocês encontram isso na internet, né? É nessa época que é construída a Biblioteca de Alexandria, né? Pasmem, pessoal. A Biblioteca de Alexandria chegou a ter 700 mil livros, né? 700 mil livros, né? Essa biblioteca ela foi construída numa região onde hoje é o Egito, né? E essa biblioteca ela foi queimada. Pasmem, pessoal, foi uma biblioteca queimada. Botaram fogo na biblioteca. Essa história de publicar, de não publicar, ou enfim, de não considerar a ciência, ela não é uma coisa nova, ela é muito antiga, né? Essa biblioteca ela foi queimada 600 anos depois de Cristo, mais ou menos. E ela chegou a ter em seu acervo mais de 700 mil livros, pessoal. Né? Vocês imaginem, pessoal, há 2.000 anos atrás, uma biblioteca com mais de 700 mil livros. Vocês imaginem o tamanho que devia ser essa biblioteca. Né? Vocês imaginem assim, a quantidade de conhecimento ali depositado naquele lugar. Né? Claro que não eram livros, né, como esse aqui, né? Eram rolos de papiro, né? E aí você imagina, né, tudo aquilo ali reunido e o imperador, por uma maluquice das suas convicções, resolveu, né, acabar com essa biblioteca, né? Ela sofreu várias tentativas, né, de destruição, mas ela guardou obras de filósofos, de cientistas, de médicos, enfim, de toda a produção científica dessa época aí. Ela guardou essas obras aí por mais de 600, se não me engano, que ela foi destruída. Quase 1.000 anos, pessoal. 1.000 anos, gente. Imagine, 1.000 anos, né? De saber acumulado que foram, assim, simplesmente queimados, né? Isso é uma coisa muito trágica. Talvez a gente vivesse de uma forma muito diferente hoje, né? Talvez, olha o que eu vou falar agora, né? Se a Biblioteca de Alexandria não fosse queimada e os seus livros perdidos, talvez o Ocidente não teria passado pela Idade Média. Já pensaram nisso? Olha que coisa doida isso, né? Tamanha era a influência, a importância, né, desse centro cultural que foi essa cidade de Alexandria, que foi fundada pelo Alexandre, né? Que, entre outras coisas, levava também consigo reflexões e a produção filosófica da época, né? Certamente lá devia estar fragmentos, né? Hoje, essa aqui é uma das maiores obras do Epicuro, olha o tamanho do livrinho, né? Que a gente tem acesso, né? Onde tem acesso ao pensamento desse filósofo. Se a biblioteca não fosse queimada, talvez a gente teria, assim, publicações, N publicações, milhares de textos e livros, né? Que a gente não consegue imaginar, né, o que seria. Imaginem hoje vocês, todas as informações da Google, por exemplo, as informações todas que elas conhecem, armazenadas nesses supercomputadores que existem hoje, né? De repente dessem bug e se perdesse tudo isso. Né? Imagina, se os satélites deixassem de funcionar. É algo mais ou menos assim que aconteceu, né, quando essa biblioteca ela, deixou de existir. Né? Mas, enfim, o foco da aula de hoje não é a Biblioteca de Alexandria. Tá? Eu estou falando disso, né? É porque Alexandre, esse imperador, foi tão importante, né? Porque ele conseguiu, foi a primeira grande tentativa, né, de uma hegemonia cultural e linguística, né? A língua grega se torna, então, a língua comum de toda a região conquistada por Alexandre. Eu acho que eu coloquei um mapa aqui, ó. Olha só. Então, esse era o mundo conhecido da época, ó. Aqui está a Itália, né? O Mar Mediterrâneo, aqui é o norte da África, né? Aqui é o Mar Negro, né? E aqui, então, está a divisão dos filósofos de cada época, né? Ó, se vocês forem ver, a gente vai ter lá Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Epicuro de Samos, né? Sócrates e Platão de Atenas. Onde é que está Estagira aqui, que estava o Aristóteles, né? Que está, vamos ver, onde é que está? Aqui, ó, Estagira, que é a cidade do Aristóteles, né? Vejam, essa região, ó, o Tales, Anaxímenes da cidade de Mileto, né? Essa região hoje é a atual Turquia, né? Essa região aqui, né? A ilha de Sítio, né? O Zenão, por exemplo, que é um filósofo do período helenista, era dessa ilha, né? Então, vocês imaginem, vocês estão vendo aqui, pessoal, o mapa? Eu não estou falando por computador sozinho, né?
Pelo amor de Deus, não me deixem eu falando aqui, porque senão eu vou falar demais aqui, né? Já mais do que eu falo. Então aqui estão os Estamos ao tempo. filósofos. Estão conseguindo ver, pessoal? Ó, e aqui Sim. tem a diferenciação, ó. Do período clássico, é Sócrates, Platão e Aristóteles, é do século 5, 4 antes de Cristo, tá? Os pré-socráticos, então, são antes, né? São lá do século 7, 8 antes de Cristo, né? Então, todos esses que têm o nome aqui em amarelo, tá? E os helenistas são os de verdinho, tá? Pirro, Epicuro, Zenão, Panécio, Posidônio, Pirro já falei, né? Enfim, então e aí acho que tem mapa do Alexandre? Não coloquei depois. Eu acho que eu coloquei no final lá. Eu pensei em colocar, mas não coloquei, eu acho. O Alexandre, ele unifica tudo isso aqui. Tudo isso aqui passa a ser, e tem mais aqui, o norte da Europa, né? Aqui a Itália é um país que fica no sul da Europa, né? Aqui já o norte da Itália, logo a gente vai ter a Alemanha, depois mais para cima aqui os países nórdicos, né? Toda essa região foi conquistada pelo Alexandre. Ela ia até lá a Índia e mais ao norte a China, né? Essa região do Golfo Pérsico, enfim, toda essa região aí, ela foi conquistada pelo Alexandre. E tudo isso passou a falar grego, a estudar a filosofia desses filósofos, a ter o desenvolvimento militar que esses grupos desenvolveram, né? Enfim. Então, isso foi a hegemonia cultural do Alexandre, e o que se chama de helenismo é a influência, então, desses filósofos nessas regiões, nesse lugar. Tá? Que mais? Então, aqui, enfim, as coisas que eu estava falando até então. É isso aqui. Então, vamos falar agora especificamente do Epicuro, né? A primeira dessas grandes correntes filosóficas, que é o chamado epicurismo, tá? O Epicuro, diferentemente, então, do que eu falava do Sócrates, né, diferente desses filósofos aqui, né, do período clássico. Então, só para diferenciar, pessoal, os amarelos são os filósofos pré-socráticos. Qual que era a reflexão que eles faziam? Os pré-socráticos refletiam sobre qual a origem das coisas no mundo, né? Como é que eu consigo ter respostas para a origem do mundo físico, tá? Essa era a pergunta dos filósofos pré-socráticos. Os filósofos do período clássico, né? Sócrates e Platão, que são de Atenas, e Aristóteles, que é de Estagíria, mas que vai lá estudar em Atenas junto com Platão. Sócrates é discípulo de Platão, né? Perdão, Aristóteles é discípulo de Platão. O Aristóteles foi o primeiro cara que foi fazer intercâmbio, né? Os outros filósofos, todos eles estudaram nas suas próprias cidades. O Aristóteles era de Estagira, foi estudar lá em Atenas, né? Que era o grande centro cultural dessa época. Esses filósofos aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles, as suas filosofias, elas se ocupavam muito com a reflexão sobre a vida pública, sobre a política, sobre como ser justo, como praticar o bem, considerando sempre a vida pública, a vida com os outros. Entendo vida pública aqui como uma vida com os outros, né? Isso é política para os filósofos dessa época, tá? Os filósofos aqui do Verdinho, do período helenístico, eles já não se preocupam mais tanto com isso. Por quê? Porque a sua época já é depois do período clássico, né? A democracia de Atenas, então aqui era uma cidade-estado que era democrática, mas que foi dominada também por quem, pessoal? Pelo Alexandre, né? Alexandre, o grande imperador, que tinha sido aluno do Aristóteles, né? E o Alexandre, então, conquista tudo isso e, não, agora tem um imperador e as coisas vão ser como eu quero e ponto final, né? O tipo de filosofia que esses filósofos passam a produzir, então, bom, se a preocupação dos homens não deve ser mais com a vida pública, com a política, a preocupação dos homens vai ser com a sua própria vida, né? Essa é uma diferenciação muito importante de a gente saber aqui desde o início, pessoal, tá? Muito bem. O Epicuro, acontece o seguinte, Estão vendo aqui, o Epicuro, então, ele viveu, se não me engano, em 320 antes de Cristo. Vamos ver bem certo aqui o ano. Ele nasce em 341 antes de Cristo, tá? E morre em 306, se não me engano.
Não, 270. 270. Então, com 72 anos, né? Então, ele é do século IV, né, até o finalzinho do século III, tá? Esse é um período que, aqui está a cidade, ele vai viver em Atenas, né? Aqui está a cidade de Atenas, ali está Deus, Atenas, né? Ali está o templo de Atenas. E aqui, pessoal, o que parece? O que lhes parece esse lugar, turma? O jardim. Está escrito ali, né? Minha pergunta não é tão idiota, né? Mas é óbvio que está escrito ali, professor. Está escrito, é um jardim, sim. Mas vejam bem, o Epicuro, então, ele tem a sua formação na cidade de Atenas, mas ele começa a se dar conta que essa vida não fazia mais sentido, a reflexão filosófica para uma vida pública, e é preciso, então, uma nova filosofia, uma filosofia mais voltada para a vida. E aí o Epicuro tem uma sacada fantástica, né? Ele constrói uma casa afastado da cidade. Ó, a cidade está lá longe, ó. Estão vendo? Ele constrói uma casa para fora dos muros da cidade. E a sua casa tem um grande jardim. E os alunos do Epicuro, ao invés de ficarem refletindo, discutindo as questões políticas da cidade, eles passam a fazer uma filosofia. Olha ali na questão, ó. Isso aqui vamos imaginar que era uma sala de aula. É um jardim. Eles passam a refletir, a se questionar, a fazer uma filosofia muito mais voltada para a sua própria vida. E era uma filosofia assim, ó, em que os mais velhos iam refletindo e discutindo e pensando e ensinando os mais jovens. A fazer o quê, professor? O que eles ensinavam? Eles ensinavam um jeito de levar a vida. É uma forma de seguir a sua vida. É uma forma de dar sentido para a sua vida. As reflexões filosóficas produzidas por esses filósofos, os epicuristas, os ceticistas, os cínicos, os estoicos, eram filosofias de vida voltadas para o sentido da vida. Me fiz entender, pessoal? Vocês conseguem entender isso? É muito absurdo o que eu estou falando. Essa faz sentido, né? Então, como as cidades elas estavam sob domínio político e militar de um imperador, não fazia muito sentido a gente ficar discutindo aqui, né, numa escola filosófica, como deveria ser um bom político. Porque não tinha mais isso, né? Porque tinha um imperador, e o próximo imperador seria o filho daquele, ou, enfim, alguém que ele escolhesse para administrar a cidade. Ou também, se fosse perguntar como deveria ser um bom político, o bom político deveria ser aquele que soubesse melhor cuidar de si mesmo, né? Apesar desse problema já estar lá nos filósofos pré-socráticos, não era o X da questão, né? Mas a discussão esse seria um bom critério, né? Vocês não acham que seria um bom critério? Só podia ser político aquele que soubesse cuidar bem de si mesmo e da sua família, né? Esse seria um político, né? Alguém que saiba cuidar muito, não somente em si, né? Mas que sabe cuidar bem daquelas que são dos que estão próximos de si, e principalmente de si mesmo, né? Bom, avançando, então, o tipo de filosofia, né, que os filósofos praticavam, né, nas suas escolas, no caso aqui os epicuristas, era uma filosofia, então, voltada para a vida, tá? O que a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje está muito desse livro aqui, tá? Carta sobre a Felicidade. O Epicuro, então, para começo de conversa, ele era um atomista. Mas o que é um atomista, né? Os filósofos atomistas, lembra que eu falava no início, né? Esse grupo de filósofos, eles tinham dois grandes interesses, a ética e a física, né? Então, o atomismo do Epicuro tem a ver com a sua concepção do que é o mundo físico, né? Para o Epicuro, a nossa vida ela é simplesmente matéria. A nossa vida ela não tem uma finalidade aparente. A nossa vida ela não tem um destino. Nós não estamos aqui para cumprir um destino. Nós não estamos aqui para completar uma missão. Também não estamos aqui porque alguém nos deu uma missão, né? Essa é a visão dos epicuristas, né? Eles acreditam que o mundo é
totalmente, ou melhor, que o mundo é só matéria, que nós somos matéria, que nós somos simplesmente, ocupamos um lugar no espaço. É só isso. Né? Não existe sentido prévio e nem posterior. Ou seja, nós não somos o resultado, né, de uma força sobrenatural, e também, quando morrermos, não seremos enviados para uma outra vida, ou para uma vida melhor, né? Ou também não seremos castigados pela vida que levamos aqui. Né? Essa é uma noção atomista de mundo. Né? Tá claro isso, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta até agora sobre isso que eu estou falando? Por enquanto, claro. Muito bem. Então, esses filósofos, ou melhor, essa primeira ideia, né, do Epicuro, né? Epicuro é um atomista. Quer dizer que a nossa vida ela não tem um sentido aparente. Nós estamos aqui simplesmente porque, né, como acontece com qualquer ser vivo, humano, nós estamos aqui por um acaso, simplesmente acaso. Estamos ocupando um lugar no espaço simplesmente por acaso. Tá? Essa é uma noção de vida materialista. Né? Nós não temos um passado antes da nossa vida material, e também quando esse mundo material, o nosso corpo, quando ele acabar, também acabou tudo. Não tem mais nada além disso. Tá? Esse é o primeiro traço. Vejam que não é nem um pouco glorioso, né? Em comparação, por exemplo, com a filosofia do Platão. O Platão falava de uma realidade mais real no mundo das ideias. Né? Para Platão, esse mundo aqui, ele não existe, ele é apenas uma sombra imperfeita de um mundo perfeito que está lá no mundo das ideias. Né? O Epicuro vai dizer que isso não existe, né? Não tem como a gente saber. O que tem como saber é que a gente é formado por matéria, átomo, né? E esse átomo ocupa um lugar no espaço, que é o que nós somos. Nada mais do que isso. Tá? Essa é uma segunda ideia também que está bem... todas as ideias que que eu vou falar na aula de hoje, elas estão mais desenvolvidas também nesse livro aqui. Tá? Que será disponível para a leitura de vocês também. Olha só. Toda a tradição pré-socrática e toda a tradição mítica dos gregos davam um papel muito importante para os deuses. Né? As pessoas consultavam o oráculo para saber qual que seria a missão de cada um. Né? Algumas pessoas até hoje dizem isso, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né, que nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para nós. Né? Olha o que Epicuro dizia. Se vocês discordarem disso, né, eu gostaria até de ouvir, né, vocês, assim, eu particularmente acho isso uma ideia bem interessante, do Epicuro. Olha a nossa arrogância. Né? A gente imaginar que os deuses vão estar se ocupando com o destino dos seres humanos. Tá? Quer dizer, poxa, será que nós somos tão importantes assim, a ponto de os deuses quererem, inclusive, dizer como deve ser a nossa vida? Né? Para Epicuro, os deuses não se ocupam dos seres humanos. Deuses são deuses. Deuses cuidam de coisas divinas. Né? Deuses cuidam, né, dos seus afazeres. Eles não se ocupam dos afazeres dos homens, né? Do destino dos homens. Né? Olha a nossa arrogância. É isso, literalmente, que o Epicuro diz, né? Deuses são deuses, nós não devemos nos preocupar. Né? Nós não devemos nos preocupar que Deus vai nos castigar, ou que os deuses vão nos castigar. Poxa, mas será que nós somos tão importantes assim, né? A ponto de os deuses se ocuparem conosco? Né? E mais ainda, se ocuparem de tal forma a nos castigarem por algo que a gente faz ou deixa de fazer? Né? Então, esse é um princípio, né, da filosofia epicurista, né? Nós não devemos se preocupar tanto com o que os deuses pensam sobre nós. Né?
Nós não somos tão importantes assim. O terceiro ponto, né? Como eu falava antes já, né? O exercício da filosofia é uma prática constante de si mesmo, o que leva o homem à sabedoria somente em sua velhice. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né? O Platão acreditava que as pessoas elas tinham, conforme o tipo de alma, elas exerceriam a sua atividade na vida pública. Né? Então, existiriam homens que eram responsáveis pela subsistência de uma cidade, haveriam seres humanos que eram responsáveis pela guarda da cidade, e haveriam seres humanos que seriam responsáveis pelo governo da cidade. Somente esses seriam sábios. Somente os governadores da cidade que seriam sábios. Né? O rei filósofo, né? Uma cidade justa e boa seria aquela em que os seus governadores fossem filósofos. Né? E, portanto, seria a cidade aquela ideal, a cidade perfeita. Né? E isso só aconteceria pelo exercício da filosofia. O Epicuro vai dizer que não é bem assim. Né? A atividade filosófica é um exercício sobre si mesmo, é uma prática de controle de si mesmo. Né? O Epicuro vai mais longe e vai dizer que a filosofia é quase como a medicina. Assim como a medicina faz um tratamento para o corpo, a filosofia ela faz um tratamento para a alma, né? Com a finalidade de a gente chegar à velhice e alcançar a sabedoria. Essa quarta ideia também é muito interessante. A morte não existe para os vivos. Olha que coisa fantástica isso, né, gente? É claro que, nesse momento, nós não estamos, pelo menos eu também não estou, nós não estamos, assim, com a morte tão... Tem, óbvio, né? Tá morrendo 2.000 pessoas, em média, no Brasil, há não sei lá quanto tempo, né? Nós estamos aí quase com 500 mil mortes em função da pandemia, né? Isso tem, a gente precisa avaliar também, assim, no contexto que a gente vai usar essa frase do Epicuro, né? Que a morte não existe para os vivos. Mas é no sentido, vejam bem, e faz muito sentido isso que ele fala, né? O que é a morte? Bom, a morte é a interrupção da vida. Bom, então quando a gente encontra a morte, não existe mais vida. Me fiz entender? A gente não deveria se preocupar tanto com a morte, porque quando ela chegar, a gente não vai mais poder pensar nela, né? Porque a gente vai estar morto, né? Isso está linkado com a ideia atomista, né? Que o Epicuro defende, né? A ideia de que se a gente é simplesmente matéria, quando a gente morrer, a gente não vai sentir a dor da morte. Me fiz entender? Né? E a dor que a gente sente, por exemplo, uma dor física, né? A gente deveria, de certa forma, aprender lições com ela. Né? Porque quando a gente tem uma dor muito forte, né? Imaginem vocês, né? Vocês estão com dor de cabeça. Né? Qual que seria o prazer maior de vocês quando vocês estão com dor de cabeça? É tirar essa dor, né? Isso é a vida, né? A maneira como a gente encara as coisas é que elas deveriam ser mais importantes do que a gente ficar pensando no que de mal elas podem trazer. Dessa forma com a morte, né? A morte, ela não existe para quem está vivo. Então, a gente não deveria se preocupar tanto com a morte, né? Porque quando ela chegar, a gente não vai mais estar vivo. Não sei se me fiz entender, né? Não sei se está claro isso, né? Mas essa é um princípio do que tudo vai gerar naquilo que Epicuro chama de uma filosofia hedonista, que é o próximo item que a gente vai falar, que é uma vida de prazeres com moderação. Tá? E aí, vocês vão ver que a tradição epicurista ela é muito associada, ela também é chamada de filosofia hedonista. Hedoné quer dizer prazer em grego. Né? Mas a forma como o Epicuro definia o que era o prazer, nossa, 3 horas. A forma como o Epicuro definia o que era o prazer tinha mais a ver com a ideia de que a satisfação dos nossos prazeres ela é mais importante do que a quantidade de prazeres que a gente experimenta. E eu quero trazer um exemplo para vocês aqui. Vocês já assistiram o filme O Poço, no Netflix? Alguém já assistiu o filme O Poço?
Assistiram todo Eu o filme? assisti também. E aí, o que vocês acharam do filme? Eu não fiquei com vontade de comer depois. Tá bom. Mas, enfim, comentários. Quem mais? Quem que mais assistiu o filme aí gostaria de fazer, enfim, sem muito spoiler, assim, mas contar brevemente como é que é a lógica do filme. Eu não entendi direito. Eu cheguei no final, aí eu falei com um amigo que também olhou. Aí ele me explicou mais ou menos, mas é meio difícil, assim. Em que sentido? Quem que falou agora? Que eu não conheço vocês, a voz não identifiquei ainda, não consigo ver quem foi que falou. É a Kathleen. Kathleen. Tá, e aí o que teu amigo achou do filme? Ele também entendeu ou não entendeu? Ele entendeu. Eu não lembro direito o significado. Eu lembro que tinha muito a ver com a comida, assim, do tu desejar algo, mas tu não poder ter, porque a cada mesa eles estavam num andar da prisão, né? Sim. Para quem não assistiu, ou para quem já assistiu também, só para a gente relembrar um pouquinho, como é que é o filme? É uma sociedade distópica, ou seja, é uma sociedade que não existe, né? É imaginária, num futuro. E as pessoas iam, e nessa cidade existia um lugar que eles chamavam de, né, a plataforma, ou, enfim, tinha um nome técnico mais bonitinho para isso, né? Que era um lugar que eles, eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas era assim, um lugar para você desenvolver controle sobre si mesmo. Essa era a lógica. E aí você chegava lá, a única coisa que você tinha que fazer era dizer assim, olha, qual que é um prato de comida preferido seu? E todo dia você ia ficar num determinado andar, né? Ou você ficaria mais semanas, não lembro agora bem certo como que é. Mas todo dia o teu prato de comida ia descer por aquela plataforma, né? E a ideia era essa, né? Então tinha algumas pessoas que ficavam no primeiro andar, e não lembro quantos andares abaixo tinha, né? Vários níveis, né? As pessoas ficavam nesse lugar, né? Tem um nome, agora não vou lembrar agora exatamente como é que era o nome. Mas a ideia do filme é mais ou menos essa, né? Cada um que entrava lá tinha acesso àquilo que pediu, né? Como haviam muitas pessoas, se cada um comesse só aquilo que era o seu pedido, ninguém ia ficar sem comida, né? Mas o que acontecia? Alguém lembra? O que acontecia, pessoal? Os primeiros comiam muita comida e deixavam um pouco para os últimos. No caso, eram 300 andares, e daí quando chegava nos 20 já não tinha mais nada. Exatamente. Ou seja, havia um excesso de satisfação dos prazeres das primeiras pessoas, né? E elas disputavam coisas meio absurdas no começo, né? Ali no primeiro, segundo andar, as pessoas queriam mudar de nível porque queriam ficar mais próximos de Deus, elas imaginavam coisas do tipo, né? E os que estavam lá no final, eles até, se fosse o caso, eles não se importariam em querer até matar uma outra pessoa para poder sobreviver, né? Bom, mas o que esse... Tem muitas explicações desse filme, né? Nem o diretor, quando lançou o filme, né, foi tentar explicar o filme, as pessoas entenderam, né? Enfim, o filme tem muitas possibilidades de interpretações e muitas formas que a gente pode compreender. Mas qual é que é a relação que eu quero estabelecer aqui? O Epicuro pregava que uma vida de prazer é uma vida não de maximização dos prazeres do corpo, por exemplo, né? Comer tudo que se tem vontade de comer. Mas é comer o menos possível para atender à necessidade básica da tua existência. Olhem só. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine vocês ficarem um dia sem comer nada. Não sei se aconteceu isso aqui já com vocês alguma vez. Vocês ficarem um dia, por exemplo, não almoçar. Tomaram um café cedo e depois não almoçaram e foi chegando o fim da tarde e vocês, assim, qualquer coisa que vocês forem comer, vocês vão sentir muita satisfação. É ou não é verdade? Sim. Conseguem pensar nisso? A ideia do prazer que o Epicuro defende não é a maximização do prazer, mas é a ideia de que você pode se satisfazer com coisas pequenas, tá? Simplesmente quando elas atendem a necessidade básica. Ó, essa ideia que ele, inclusive, cita no livro.
uma pessoa precisa o quê para viver? Hoje a gente sabe, né? Precisa de algumas necessidades nutricionais, né? Para ter uma vida minimamente equilibrada. Mas ela não precisa estar todo momento comendo os seus desejos, aquilo que mais lhe dá prazer. É exatamente o contrário disso. Quanto mais eu abdicar dos prazeres mundanos, mais eu vou me satisfazer com os pequenos prazeres. Me fiz entender, pessoal? Não é como o pessoal do poço, né, dos primeiros andares. Eles tinham ali o prato de comida deles, né? O prato preferido de comida deles. Mas eles não paravam de querer comer o prato de comida dos outros também. Nunca estavam satisfeitos, né? E sempre sobrava um monte de comida ainda, né? Depois, logo dos primeiros passavam, sempre sobrava um monte. Mas quando ia começar a descer, praticamente não sobrava mais nada, né? E os últimos não ganhavam aquilo que tinham pedido, né? E quando ganhavam alguma coisa, né, as comidas vinham sujas, né? As pessoas pulavam em cima, faziam necessidades em cima, né, das comidas, né? Ou seja, era assim, era uma perda total do controle de si, né? Então, os prazeres, eles deveriam ser experimentados, né, nas coisas mais simples. O que seria mais prazeroso para uma pessoa que tem falta de ar, turma? É quando ela consegue respirar, né? E aí, só que a gente não se dá conta, porque a gente está respirando todo momento. Isso está todo momento acontecendo, a gente nem se dá conta, né? Mas para uma pessoa que tem falta de ar, conseguir respirar, assim, dá um prazer fantástico. Uma pessoa que, né, está com muita fome e come um pãozinho seco com água, ela já se satisfaz, né? Lá nos jardins de Epicuro, nesses jardins aqui, o que os seus discípulos praticavam? Eu já vou encerrar a aula de hoje. O que eles praticavam? Eles praticavam esse tipo de prática de prazer. Não é a maximização dos prazeres, é comer o básico, é experimentar o básico, e é alimentar os verdadeiros prazeres. Né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta, e acho que eu vou fazer essa pergunta para vocês responderem também. O que vale mais a pena? Uma vida com muito dinheiro e sem amigos? Ou uma vida com muitos amigos e sem dinheiro? Né? É uma boa pergunta. Eu acho que essa é uma das perguntas que eu vou colocar para vocês responderem nessa semana. Né? O que vale mais a pena na vida? Uma vida com muito dinheiro e poucos amigos? Ou uma vida com muitos amigos e pouco dinheiro? Para o Epicuro, ele vai dizer que é uma vida com... vocês vão responder como vocês entenderem, né? Mas para Epicuro, ele vai dizer que uma vida boa, uma vida de prazer, é aquela vida em que eu maximizo as formas de vida que não me perturbam. Tem uma palavra que ele, da sua filosofia, eu acho que eu não coloquei lá no finalzinho, não sei se eu coloquei. Não, mas é uma palavra grega chamada ataraxia, que a gente pode traduzir ela por imperturbabilidade. Uma vida feliz, com muitos prazeres, é aquela em que as pessoas menos se perturbam. É aquela em que as pessoas mais se satisfazem com os prazeres pequenos. Respirar, comer, atender às suas necessidades mínimas do seu corpo, né? Tinha uma expressão assim, né, que uma vez um epicurista andava pela cidade e ficava olhando para as coisas do mercado e dizia, nossa, quantas coisas que eu não preciso. Essa é uma prática filosófica, né? Porque é isso que pode nos levar... E isso está mais do que provado, né, pessoal? Uma pessoa que não come muito, que pratica atividades físicas, né, ou seja, cuida do seu corpo, né? E não se deixa levar pelos prazeres daquilo que o corpo pode oferecer, né? Beber, fazer muita festa, coisas do tipo assim, né? Uma vida moderada, uma vida com moderação, né? É o que o Epicuro dizia, né? Os prazeres com moderação. Quanto mais simples a necessidade atendida, maior é o prazer que podemos experimentar, né? Então, quanto mais simples a necessidade, qual que é a necessidade mais básica, pessoal? Comer, dormir, beber água. Quanto mais simples for essa necessidade atendida, maior é o prazer que a gente experimenta, né? Menos perturbação a gente vai ter. Imagine uma pessoa muito rica, né? Precisa fazer seguro do seu carro, precisa ter a sua casa muito bem protegida, precisa ter escolta para os seus filhos, né?
Eu lembro que eu trabalhei um tempo aqui num colégio particular, aqui em Passo Fundo, e tem uma empresa aqui muito rica da cidade, né? Em que ela é responsável por praticamente 20% do PIB da cidade. Ou seja, o cara é dono de cada 10 reais da cidade, 2 reais são dele, né? E as filhas dele, primeiro, ele não podia ir na escola, levar as filhas dele, né? E quando as filhas dele chegavam na escola, elas eram levadas por carros blindados, né, por seguranças, né? As meninas chegavam bem na porta da escola, desembarcavam, entravam para a escola, né? E você imagina, né? Imagine uma menina, ela foi de idade de vocês, né? Foi minha aluna no ensino médio aqui também. Como que é uma vida como essa, né? Ela tinha muito dinheiro, mas ela vivia perturbada, né? Eu lembro que, e aí quando ela terminou o ensino médio aqui em Passo Fundo, ela foi fazer um curso, foi fazer a faculdade no exterior, né? Foi para os Estados Unidos, né? Claro, ela tinha muito dinheiro, mas os amigos, a família, as pessoas próximas, as memórias do lugar que ela viveu e se criou, né? Claro que ela vai fazer outras coisas em outros lugares, ela vai ter outros tipos de prazeres, né? Diferente daqueles, talvez, que esses que o Epicuro defendia, né? Mas, enfim, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Vou disponibilizar aí atividades para vocês responderem durante essa semana, tá? E na próxima semana a gente volta, então, para falar um pouquinho dos estoicos. Certo, pessoal? Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta? Deixa eu parar aqui minha apresentação. A gente que é pobre tem mais, acho que tem mais prazer do que os ricos. Como é que é? Não entendi, Larissa. Nós que somos pobres, acho que a gente sente mais prazer do que os ricos. Alguns tipos de prazeres, com certeza, né? Nesse sentido, assim, né, que o Epicuro defendia, de alguma medida, sim. Eu já concordo com a Larissa, porque pensa só. O rico, por exemplo, tem sempre à disposição um monte de coisa na geladeira, no armário. Pobre não. Fica feliz quando chega aquele rancho de início de mês e vê as gostosuras que vai comer nos primeiros, pelo menos, 10 dias, enquanto dura as coisas, né? Então, eu penso que o pobre tem mais prazeres. Às vezes nem tem o rancho, mas, tipo, pouca coisa já tem o seu valor, entendeu? Exatamente, é a forma como você recebe as coisas do mundo, né? A forma como você usufrui daquilo que o mundo te oferece, né? E a maneira como você interage com as coisas disponíveis, né? Bom, mas enfim, pessoal, eu vou estar disponibilizando para vocês essa semana, então, mais uma atividade, tá? Mais uma atividade avaliativa. Eu não olhei ainda as que vocês fizeram, né, da primeira semana. E nos encontramos, então, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 14 horas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, e assim que eu recebê-la, eu já disponibilizo ela no Moodle. E também, né, para quem quiser, o link no grupo. Certo, gente? Deixa eu interromper a gravação. Certo, Sor. Ui.